Eu pergunto-lhe, e o papel da banca que tinha dinheiro para financiar o que era útil e importante e o que foi supérfluo, excessivo e errado também, neste momento não tem dinheiro. Como é que se vai fazer recuperação se a própria banca não poderá ajudar como já pôde? Eu suponho que a banca tem dinheiro quando tem uma boa oportunidade de o usar. E se visse nisto um negócio interessante, iria buscá-lo seguramente, em condições ainda interessantes. Não sou banqueiro, nem lá próximo, nem nada disso, mas como é que eles funcionam? Mas parece-me que o dinheiro aparece quando o projeto é aliciante e lucrativo. Não me parece que seja um problema de falta de dinheiro para a reabilitação. Quem quiser, há mecanismos disponíveis. Acredito que sim, embora, como há bocado referi no meu comentário, se houvesse linhas de crédito, como é desejável, especificamente regidas para a reabilitação, criava um movimento motivador para esse efeito. E esse aspecto do movimento motivador seria decisivo. Porque hoje a reabilitação é comentada em situações como esta e pouco mais. É do conhecimento geral, mas não há essa apetência porque, como já foi dito também, os proprietários não têm condições, não sabemos bem se possivelmente não estarão interessados em se endividarem, correndo um risco de taxas e de financiamentos duvidosos, quando o retorno não está à vista, porque o mercado de arrendamento também não está muito dinâmico, embora haja necessidades evidentes e há uma inflexão em relação à compra e ao arrendamento. Mas parece-me que a banca, se tivesse objetivamente interesse em ir por esse caminho, por esse projeto, arranjava rapidamente soluções. Se não se financia mais compra de habitação porque as pessoas não têm dinheiro para comprar o bem completamente novo, se calhar é o caminho. Com montantes mais pequenos, é evidente, com margens mais pequenas, mas também como dizíamos. É evidente que seria obrigatório que empresas ligadas à construção, quer como construtores, como investidores nesse campo, tivessem matéria disponível para projetar negócio. Sim. E não sei se há matéria disponível em termos de liberdade de intervenção. Quando diz liberdade por causa de burocracias? Burocracia e a decisão dos proprietários. A propriedade é privada, não se mexe nisso seguramente tão cedo, é mais do que um tabu. É uma regra de ouro que não se mexe na propriedade. Há bocado não se mexe, se bem que faz agora um ano que é o tal da... Eu não estava a dizer que se deve mexer na propriedade, agora há determinado tipo mas de ouvi direitos. a experiência da Alemanha e eu aqui iria mesmo pegar aí em quarteirões e o Estado ou a autarquia ou o organismo competente dirigir-se àqueles coproprietários e apresentar um projeto. Seria um caminho. Isso não existe. É que eu chamei de parcelamentos urbanos. Mas exatamente. Faz agora um É a ano. mudança de paradigma. Não existe. É os PDMs virarem-se exatamente para Neste situações sentido. dessa Neste natureza. sentido. Mas eu queria lhe recordar que faz agora um ano que foi publicado um decreto que permitia a expropriação. Foi o anterior Ministro do Ambiente. Não entrou em vigor porque não foi regulamentado, mas ele existe. Se calhar depois entrava a ser... Há um melindre nessas situações. Há um grande melindre e há nessas razões situações. objetivas. É que no momento em que as câmaras ou as entidades públicas começarem a expropriar, depois há recurso para tribunal, vem um juiz diz que vale 100 e vem outro diz que vale 1 milhão. E aquilo perpetua-se. E perpetua-se com recurso e nunca mais se resolve, cria-se um imbróglio jurídico. Portanto, não há aqui um aliciante de negócio. Negócio para os investidores e consequentemente, surgia para a banca. Não? O que existe nas empresas chama-se MVM, não é? Não existem esses litígios porque há um organismo que, condicionando a oferta e a procura, define o valor. Pois. Certo? Então... O que nós precisamos, foi o que eu disse há pouco, outra vez, os outros já o inventaram, é o Instituto, há patentes que não servem para nada, que sirva, no fim de contas, já existente pode ser adaptado a como isso. regulador, por exemplo, como regulador desse valor. Mas lá está, temos que ir atrás, temos que definir claramente, e agora até é uma boa oportunidade, a tal discussão sobre esta questão, que são direitos privados, inequívocos de propriedade, e o que, por terem funções, impactos e a ação social,
Eu vou dar um exemplo. Se você descobrir petróleo no seu quintal, petróleo não é seu. Isso até se descobrir um pote de moedas de ouro, não é meu. Porque é que... Tenho que eu entregar. Não é? Pronto. Mas enquanto você não explora petróleo, o quintal é seu. Ninguém lá faz nada. A questão é perguntar-se se quando estamos a falar numa situação em que existem impactos desta natureza, o terreno, quando passa a ter outro fim, Sim. não deverá ter ele também um tipo de apreciação diferente do que tem tido até à data. Esta discussão Claro. é importante. E é daqui que temos que tirar uma conclusão. Porque as questões que estávamos a falar alicerçam-se todas neste aspecto. Vão ter esse ponto. Que é a possibilidade, realmente, entre aspas, num monte de calhaus, apenas porque eu sou presidente de um clube de futebol ou amigo do presidente, ou amigo de alguém, vira um monte de pepitas de ouro. Isto é que é o problema. O resto é conversa. Faça favor. Mas pegando nas suas palavras, não via, por exemplo, uma das atividades mais nobres e mais interessantes e que iriam promover tudo isso, a atividade do IRU. O IRU não poderia ser, o Instituto poderia regular, de certa maneira, as mais-valias, ou o valor do solo, ou o valor da urbanização. Desde que tivesse uma participação dos interesses privados. Se for exclusivamente do Estado, digo-lhe já que não. Mas ouça, é isso. Como eu percebi que havia aí a necessidade de uma entidade reguladora. Alguém tem que tomar essa iniciativa. Pois, mas eu penso que deve ser a sociedade, obviamente o Estado incorporando, mas que Mas pode é e que deve o ser Estado feito. Que é há necessidade proprietário. dessa regulação, porque vou-lhe senão dar não um se consegue exemplo. fazer O exemplo nada. da CMVM parece-me Sim, eu vou-lhe dar um do exemplo. que pode ser a estrutura de uma coisa dessas. O Estado, neste momento, está a colocar no mercado um número imenso de edifícios históricos, que vai condicionar naturalmente o mercado, porque a quantidade de património, do património do Estado que está à venda e que irá estar no futuro, vai criar aqui ou entropia no mercado ou regularização da expectativa de negócio do mercado. Portanto, é uma entidade, o Património do Estado, ou o IRU, ou as duas entidades, com uma iniciativa privada, uma entidade privada que ajudasse a criar essa regularização ou regulamentação do que é o valor do solo em si e o que é o valor da operação de reabilitação, seria naturalmente aqui uma expectativa de ter um mercado mais equilibrado. De facto, nesta questão da recuperação, eu começo a pensar, quem se candidata a recuperar o que é seu ou por conta de outra, encara logo um conjunto de dificuldades que é uma verdadeira via sacra. A Câmara Municipal vai dizer que é preciso apresentar este projeto, aquele e aquele outro. Depois é preciso respeitar mais esta e aquela exigência do ponto de vista arquitetónico e do ponto de vista do património cultural. Depois, para conseguir fazer a obra, os regulamentos que obrigam a que a obra seja feita em determinadas circunstâncias são infindáveis e contraditórios entre si. Depois, a licença de habitação demora 10 anos, para não dizer que é mais. Portanto, tudo isto desincentiva. Vê-se que já tem o doutoramento na área. Eu não tenho doutoramento nenhum, eu acho como cidadão, como normal, que no meu caso foi o mesmo, foi uma via sacra. Mas as empresas têm a mesma. Mas eu diria que Há que queimar essas etapas todas e tem que vir de cima numa regulamentação muito clara. É um tópico de conversa que eu gostaria aqui de explorar. a Ordem dos Engenheiros já fez uma edição de um documento onde, de certo modo, traduz todo esse via sacra. Sim, mas a legislação continua a existir e Mas contraditória. não há um problema de foi... legislação. Mesmo que a legislação mude, tem que se mudar a atitude. Sim. É uma atitude de avaliação do desempenho de quem tem o poder da caneta, como eu disse há bocado. Foi da cidade de Lisboa só ter 500, 600 mil habitantes. No entanto, a cidade de Lisboa tem um tráfego médio diário anual 900 mil veículos. 900 mil veículos. Isto é, andam 450 mil por dia para cá e outros 450 mil por dia para lá. Quanto é que isto custa? Quanto é que custou a implantação de infraestruturas nessas formas anárquicas que se foram desenvolvidas, ditas urbanizações, que às vezes consideradas os próprios PDM? Se analisarmos os PDM das diferentes autarquias do nosso país, eu fiz uma conta aqui há uns anos largos. Nós teríamos atualmente mais de 40 milhões de habitantes. Porque o PDM foi feito com base em projeções de evolução muito micro, esquecendo o macro. Portanto, quando faziam perspectivas de desenvolvimento económico ou socioeconómico, no sentido de ver que esta autarquia ia crescer de uma forma exponencial face a alguma derivada que tinha
no passado esqueceram-se que aquela autarquia não vive só. Portanto, a outra perdeu, com certeza, ou iria perder. Não, fizeram somatórios e deu, isso é números desta ordem de grandeza, mais de 40 milhões de habitantes, que se somarmos as projeções feitas pelos PDM de todas as nossas autarquias. Isto foi o grande erro. A forma como o IMI está concebido faz com que as autarquias tenham necessidade, como o financiamento das autarquias está concebido, repito, faz com que as autarquias estimulem a construção nova, criem bairros dos mais diversos, sem qualidade de vida, desestruturando toda uma sociedade, e isto tem consequências para o futuro. Vemos, falaram de ir a Mafra. Eu tenho uma casa na Ericeira. Como diria o outro, eu sou do tempo em que a Ericeira tinha qualidade de vida boa. Felizmente o centro não foi alterado. Mas se a gente sair e for só para a estrada que está a limitar aquilo que ainda é suportável daquilo que é insuportável, vão ver o desastre que é, do ponto de vista urbanístico, de uma zona que devia ser uma zona, Primeiro podia desastre, ser de qualidade. Uma autoestrada para ir à Ericeira. Explique-me Depois para quê. disto, Uma autoestrada para ir à Ericeira. claro está que ao criarmos esta coisa, os 40 milhões de habitantes, criámos infraestruturas para esses 40 milhões de habitantes. Ou criámos expectativas de infraestruturas para esses 40 milhões de habitantes. E agora estamos com situações, autoestradas pouco utilizáveis, algumas infraestruturas de saneamento que nem os nossos bisnetos terão a utilização que estava estimada quando se fez o projeto, porque o projeto foi concebido numa lógica de um desenvolvimento que não foi aquele que ocorreu, nem poderá ocorrer. Não se esqueça de outro exemplo. E não temos um aeroporto novo em Lisboa, mas temos um aeroporto novo em Beja. E nós mostrámos-lo esta semana, e lá está ele. Agora falta fazer uma cidade enorme à volta. Senão o aeroporto não tem ocupação. Se eu conheço os problemas do aeroporto de Beja, do ponto de vista infraestrutural, eu conheço bem. Como conheço os problemas dos aeroportos na zona de Lisboa. Claro, mas o problema maior é a falta de clientes que lá passa. Pois, o problema de Beja, como sabem, o aeroporto de Beja foi uma infraestrutura, foi criada pelos alemães numa lógica de apoio a um serviço da Força Aérea e de treino daquela zona. Depois, adaptar-se uma coisa para, supostamente, já que temos aqui infraestrutura, vamos utilizá-la. Isso o mercado não joga nisso. Foi o que se fez. O mercado não joga nesta decisão. Mais uma vez, alteraram-se as regras de mercado. Ver o que é que mercado é que ali há que potencia a utilização daquele aeroporto por aviões com as categorias que estavam expectáveis. O direito sucessório é uma manta de retalhos e as famílias andam todas desavindas por causa do palacete, que era muito bonito, e depois destrói-se, cai e ninguém o aproveita. E isso contribui, quem fala de palacete fala de casas normais, para que também haja muito património degradado no país. Também aí devia ser alterado rapidamente, certo? Esta não é difícil, digo eu. Com o país que temos... Não, se fosse fácil estava resolvido. Não, mas esta não é difícil no sentido de que é objetivável, era alterar a lei... Eu acho que essa se insere no rol de problemas que nós tivemos aqui a falar todos, que é a nossa natural incapacidade para fazer o óbvio. O problema da justiça que eu não entendo e, portanto, sinto-me à vontade de fazer os disparates que me apetece. Acho que é isso. Porque nós temos uma capacidade enorme para legislar no domínio, digamos, da perfeição e uma incapacidade total para depois tornar isso prático em tempo útil, que é a única forma de fazer justiça.